Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Roberto Luiz Troster projetando qual a tendência do dólar para os próximos meses. O sócio-diretor da Pantalica Partners, Salvatore Milanese, falando sobre recuperação judicial e os procedimentos a serem tomados pelos empresários. O advogado e mestre em Direito pela Harvard, Emanuel Pessoa, comentando sobre conflitos entre sócios e o que fazer para resolver essa questão. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista João Dória, co-chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo. Fique conosco. Você conhece o Jovem Aprendiz Paulista? É uma iniciativa que o governo do estado paga os custos de formação, de capacitação. A sua empresa paga menos impostos. Você dá a oportunidade dele ter um profissional da sua região, com a sua escolha, com a formação necessária. E uma oportunidade para que ele possa ter a primeira chance na vida dele e subir o primeiro degrau, que é o mais alto da carreira, porque ninguém contrata porque não tem experiência e não tem experiência porque ninguém contrata. Vamos mudar esse cenário? Vamos dar oportunidade a todos? E depende só da sua escolha. Se você puder ajudar, nós pedimos a você, faça isso. É uma iniciativa para a sociedade. Os jovens ganham, as empresas ganham, o governo ganha, o país ganha. Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site. Hoje gostaria de tratar com vocês de um tema bastante crítico e importante para você. Todos nós torcemos para o nosso Brasil, mas observando os números da nossa economia no primeiro e segundo trimestre de 2023, com juros, previsão que possam ser reduzidos, mas ainda a 13,75% ao ano, e ainda os efeitos e o impacto que a pandemia proporcionou em muitas das empresas médias e pequenas, estamos vendo muitas empresas, principalmente grandes, pedir recuperação judicial. Agora, normalmente, quando uma empresa grande pede recuperação judicial, não é só essa empresa, os acionistas dessas empresas que sofrem, mas tem muito empresário que está fornecendo, que estava fornecendo a esses grandes empresários que pediram recuperação judicial, que sofrem os efeitos do calote. É porque disso que se trata. Interrupção repentina dos pagamentos do passado. Então, eu, empresário, tinha 1 milhão, 500 mil reais, 100 mil que sejam, que para mim eventualmente é importantíssimo. Concentrei as minhas vendas, eventualmente, principalmente em alguns desses grandes compradores que pediram recuperação judicial. Eu posso entrar em apuro tanto quanto a empresa que pediu recuperação judicial. Então, estou aqui para sugerir para vocês uma série de coisas a serem feitas para evitar os riscos de cair no precipício junto com a empresa que pediu recuperação judicial. Antes de tudo, no curso normal dos vossos negócios, evitem de concentrar as vossas vendas em pouquíssimos grandes compradores. Sugeriria não mais de 20% concentrado em poucos compradores. Tente de pulverizar. E por que isso? Porque se um grande comprador, como temos alguns casos, lojas americanas, pede recuperação judicial e 20%, 30% das tuas vendas dependiam das lojas americanas, primeiro você perde faturamento.
E segundo, importante pedaço daquilo que você deveria estar recebendo, os contas a receber, pode virar pó, dependendo, obviamente, do plano de recuperação judicial que é apresentado por esse devedor. Segunda coisa importante, se a desgraça acontecer, ou seja, se um teu grande comprador, cliente, pede recuperação judicial, não tente de se afastar desse cliente, não vire adversário desse cliente, contrata alguém para te ajudar, se aproxime a esse cliente, defina um plano de fornecimento à vista, então um futuro seu fornecimento à vista, e começa a entender a possibilidade de virar um credor colaborador. O que significa? Para que no plano de recuperação judicial você possa ser identificado como alguém que não abandonou o empresário, a empresa que pediu recuperação judicial, continua fornecendo e, portanto, pode acelerar o recebimento do crédito passado, inclusive às vezes sem nenhum deságio. Vamos repetir, vamos sumarizar. Antes de tudo, evite de concentrar suas vendas, você pequeno e médio, em poucos compradores. Se algum desses compradores pedir recuperação judicial, evite de virar um adversário, evite o litígio, tente de definir um plano de fornecimento à vista, negocie o futuro como credor colaborador para acelerar o recebimento. Se não há nada a fazer, e se você não quer fornecer mais por razões várias a esse devedor, que entrou em recuperação judicial, a alternativa é eventualmente até buscar um investidor que possa comprar a tua posição. E sim, buscar inclusive alguém que compre com grande deságio, porque normalmente os planos que estão sendo apresentados comportam grandes deságios. Então é melhor vender imediatamente a alguém que me dá um deságio do que esperar 180 dias para saber que vou receber com deságio e aquele pouco que me promete de me pagar eventualmente em 10 anos com juros minúsculos. Se você quiser saber mais a respeito disso, se você não sabe como fazer, está enfrentando esse tipo de situação, você pode me consultar no smilanese@pantalica.com.br. Até a próxima, caros amigos do Simpi. Tchau. Dizem que a principal escolha que você faz na sua vida, ao menos do campo de vista pessoal, é a pessoa com quem você casa. Nos negócios é muito parecido. A principal escolha que você faz no seu negócio é a pessoa que será o seu sócio. Quando você escolhe mal um sócio, você está contratando para o futuro um problema, qual seja a garantia de que o negócio vai falhar. Mas mesmo que você escolha muito bem o seu sócio, isto não significa que vocês vão se dar bem para sempre. Quando 2 ou mais sócios de uma empresa entram em conflito, a empresa para de focar na consecução dos seus objetivos. Ela para de ir atrás de novos mercados, ela para de se preocupar com a concorrência, ela para de inovar, ela vai ficar focada naquela disputa. Portanto, para garantir que a sua empresa tenha uma boa continuidade, é necessário que ela tenha uma boa governança corporativa, para que nesses documentos de governança, principalmente o acordo de sócios, o papel de cada um deles esteja extremamente bem definido e, mais importante, para que quando haja brigas e conflitos, existam regras a partir das quais a disputa de sócios possa ser resolvida. Se essas regras estiverem bem estabelecidas, nós teremos uma situação em que os sócios poderão resolver o seu conflito de forma rápida, sem necessitarem se socorrer da via judicial. É claro que, mesmo que eles tenham estabelecido regras para resolver suas brigas, é possível que tenham que ir à justiça. Mas nesse caso, existindo as regras, a resolução da disputa será muito mais rápida e a empresa poderá voltar o quanto antes a se preocupar com aquilo que realmente importa: conquistar mercado, vender mais, diminuir custos, aumentar faturamento, se expandir. Para onde vai o dólar? Explico. A tendência é dólar mais barato e R$1 mais caro. Por quê? 3 motivos básicos. O primeiro motivo é o diferencial de taxa de juros. Um diferencial de taxa de juros tão alta, aqui a Selic está em 3,75%, a taxa básica americana está em 5%, quer dizer, é mais de 8 pontos de diferença. Isso atrai recursos. Entram muitos dólares, aumenta mais a oferta,
Então, qualquer mercado que a oferta começa a crescer muito, os preços começam a cair. O segundo motivo é expectativa. O que acontece? A balança comercial está batendo recordes históricos de saldos positivos. Expectativa de mais saldos positivos, são mais dólares, expectativa de mais dólares entrando, mais oferta e preço. E o terceiro motivo é a dinâmica do mercado futuro. O mercado brasileiro de câmbio está dividido entre o mercado à vista, né, que é exportações, importações, turismo, e o mercado futuro, em que você arbitra operações com contratos futuros. Esse mercado é muito volátil, muito sensível a eventos políticos. O que acontece? Você está num ano que você não tem eleições, você não espera grandes mudanças políticas nos próximos meses. Então, esse mercado deve arrefecer a volatilidade. Arrefecendo, o mercado à vista começa a ter mais influência. Um dólar barato é melhor para alguns setores, é bom para a inflação, ajuda a baixar os juros e é bom para o Brasil. São mais investimentos e mais crescimento para o nosso país. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. HubSimp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é João Dória, co-chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Cúrio, o prazer é todo meu. Alegria rever você, um amigo de tantos e tantos anos, e um prazer estar aqui conversando com seus telespectadores e internautas também. Muito obrigado, prazer é nosso. Tantas histórias de vida, tantas experiências acumuladas, e você está compartilhando isso com a sociedade através do seu livro, claro que só tem alguns trechos. Podemos falar um pouquinho a respeito? Podemos, Cúrio, até te agradeço. O livro é de um jornalista que você conhece, foi editor da revista Veja, editor da revista Exame, Thales Guaraci. Vou mostrar o livro aqui. O Poder, João Dória, o Poder da Transformação. Eu posso falar à vontade, porque o livro é de autoria dele e não minha. E tem aqui uma história interessante de vida, onde eu comecei, como você também, muito cedo, e trabalhando lá de baixo. Comecei como office boy de uma agência de publicidade, aliás, uma agência que ficava instalada perto de onde é a sede do Simp, ali na Alameda Santos, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima. E comecei como boy, como office boy, que precisava ajudar minha mãe a pagar as contas de casa, a pagar a conta de luz, a poder comprar comida, a dificuldade que nós tínhamos na nossa vida. Depois me tornei profissional, galgando posições, executivo, de executivo a empresário, e de empresário vim para o mundo da política, onde durante 6 anos disputei 2 eleições, que tive o privilégio de vencer, para prefeito de São Paulo, em 2016, e para o governo do estado de São Paulo, em 2018. E tem histórias curiosas, divertidas, saborosas, diferentes, que ele reproduz aqui. Só comigo ele gravou 77 horas para poder produzir Fantástico. o livro. Mas ele falou também com muitas pessoas de diferentes matizes, inclusive adversários políticos. Então é um livro saboroso e muito bem escrito. E tem um conjunto também de fotografias, esse livro é seu, vai ficar com você, Muito obrigado. com Kofi Annan, Tony Blair, eu abri aqui ao acaso, com o Carlos Slim, que é o homem mais rico da América Latina, com meu querido amigo Ayrton Senna, com Ulisses Guimarães, com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, Jorge Amado, com a minha família querida, com Bia, minha esposa, meus filhos Johnny, Felipe, Carolina, com minha mãe, com meu pai, e tantas outras fotografias que estão reproduzidas aqui nesse livro. Eu acho que você vai gostar, e os que puderem fazer a leitura do livro podem obter pela internet
na Amazon ou no Mercado Livre, ou na livraria mais próxima do seu escritório, da sua casa. Esse aqui é seu. Tomei a liberdade já de fazer uma dedicatória. Muito obrigado, muito obrigado. Para entregar a você, meu bom e querido amigo Joseph Cury. Na verdade, você tem feito um trabalho internacional fantástico. A LIDE, os executivos, viajando o mundo afora, fazendo negócios, trazendo investimentos para o Brasil, enfim. Nos conta um pouquinho da sua visão hoje, Brasil no cenário mundial. Boa pergunta, Cury. Primeiro sobre o LIDE. O LIDE está presente em 16 países, além do Brasil. No Brasil ele tem 17 unidades. Ele está em todas as regiões brasileiras, na maior parte dos estados do país. E internacionalmente ele está em todos os continentes, da Austrália à China, da América do Norte à América do Sul, na Europa, no Oriente Médio. E nós temos utilizado essa ramificação do LIDE e as unidades do LIDE para realizar eventos internacionais. E por quê? Eventos que possam promover adequadamente o Brasil. Eu fiz isso quando governador do estado de São Paulo. Várias vezes. Abrimos escritório, várias vezes, você acompanhou, abrimos escritórios de São Paulo, da Invest São Paulo, e eles estão funcionando. O governador Tarcísio de Freitas acertadamente manteve os escritórios abertos e funcionando, e promovendo São Paulo, e principalmente promovendo novos investimentos em São Paulo e também as exportações a partir de São Paulo. E nós estamos fazendo com o LIDE para o Brasil. Então, eventos que acontecem na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e agora vamos ter também na Argentina, promovendo o país e as coisas positivas do Brasil. O Brasil tem problemas, tem uma porção de problemas, mas também tem qualidades, tem fatores positivos e bons. Muitas, né? Muitas qualidades. Que podem ser promovidas adequadamente para que investidores internacionais ampliem a sua motivação para realizarem investimentos aqui, no agro, em infraestrutura, no setor de serviços, no setor de tecnologia, ciência, inovação, na indústria, no setor de comércio. E temos tido bons resultados ao longo desses primeiros 8 meses, onde iniciamos esse trabalho. Começamos em Nova York, em novembro do ano passado, depois fomos à Europa, a Lisboa e a Londres, depois voltamos a Nova York numa segunda rodada na Brazilian Week. Agora temos Washington nos dias 1 e 2 de setembro, uma grande reunião com o BID, Banco Mundial e o IFC. Na sequência vamos a Milão, na Itália, depois em novembro vamos a Shanghai, na China, depois em janeiro vamos a Dubai, nos Emirados Árabes, no Oriente Médio. Normalmente participam destes encontros entre 150 e 250 empresários brasileiros, varia um pouco em função do local e da natureza do evento. E autoridades brasileiras, ministros de Estado, governadores, prefeitos, secretários de Estado, ministros do Supremo, representantes do Legislativo, do Senado e da Câmara, todos, de certa maneira, articuladamente juntos na defesa do Brasil. Exemplo desse evento que vamos fazer agora em Washington, dias 1 e 2 de setembro, capital americana. Nós teremos 15 governadores de Estado, 10 prefeitos de capitais brasileiras, o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 5 senadores que compõem a Comissão de Relações Exteriores do Senado, 4 deputados federais e cerca de 150 empresários brasileiros dos setores produtivos e também do setor, principalmente setor de infraestrutura e mercado financeiro. E por quê? Que ótimo. O BID e o Banco Mundial e o IFC são grandes financiadores de desenvolvimento. São Paulo e praticamente todos os estados brasileiros financiam o seu crescimento, parte dele, com recursos do BID e do Banco Mundial. Eu fiz isso como governador, fiz isso como prefeito, Tarcísio de Freitas vem fazendo como governador e os demais dirigentes dos estados brasileiros e de muitas das capitais do país também. O BID e o Banco Mundial financiam educação, saúde, saneamento, projetos ambientais, programas de infraestrutura, programas voltados para a melhoria da condição de vida das pessoas nos estados, em condições muito, eu diria, saudáveis, ou seja, Sim. A condição de você ter prazo para pagar juros baixos significa uma fonte de financiamento útil
para estados e Muito, municípios. muito. E nós estaremos reunindo todos. Será o primeiro encontro na história do BID, do Banco Mundial e do AFC em Washington. Nunca houve isso. E eu tomei a iniciativa, Cury, de fazer, porque eu vi o périplo que eu tive que passar, sendo prefeito, sendo governador, para poder chegar às fontes certas, tanto do BID quanto do Banco Mundial e também do AFC. E vamos levar parte do Senado, porque todos esses empréstimos precisam da autorização do Senado, precisam do aval do Senado Federal. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convidamos também Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele que é senador da República, senador Davi Alcolumbre, senador Jacques Wagner, senador Eduardo Braga, senador Alessandro Vieira, todos de comissões importantes do Senado. Muitos são importantíssimos. Para permitir a agilização do processo desses empréstimos para financiar infraestrutura, saneamento, meio ambiente, saúde e educação no Brasil. Agora que tem uma visão holística do mundo, né? Porque o LIDE está no mundo, qual a visão dos governantes dos outros países em relação ao momento atual do Brasil? Acreditam em fazer investimento, acreditam em investimentos, o Brasil volta ao cenário, não volta? Qual a sua sensibilidade no cenário? Volta, eu diria até já voltou ao cenário, com acertos e com erros. Claro. Acertos. Primeiro, a volta do país na relação multilateral. O governo anterior isolou o Brasil, infelizmente. Eu não quero fazer juízo sobre o passado, mas o Brasil se tornou um país isolado da comunidade internacional. O presidente Lula retomou corretamente, a meu ver, essa política de multilateralidade do Brasil continentalmente e intercontinentalmente também. Teve uma outra medida acertada no plano ambiental. O Brasil estava no caminho errático no governo anterior, hoje tem um caminho melhor, ainda que passível de ajustes e de melhorias na política ambiental, em defesa do meio ambiente, da descarbonização, da proteção das comunidades indígenas e de uma visão, eu diria, mais comprometida com as posições mundialmente discutidas na COP em defesa do meio ambiente. Onde o Brasil comete equívocos? Ao receber ditadores latino-americanos, ao exaltar figuras que representam governos de força, governos de expressão ditatorial, isso não é bom para o Brasil. Você não é preciso desrespeitar nem falar mal de ninguém na multilateralidade da diplomacia, mas você não precisa estender tapete vermelho para Nicolás Maduro, um notório ditador venezuelano, no Palácio do Planalto. Não me parece uma política saudável e boa. Não é uma questão ideológica, é uma questão também de capacidade diplomática de expressar corretamente a posição do país. Quando o Brasil estende tapete vermelho para Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, nós criamos um confronto com os Estados Unidos da América, que é o segundo parceiro econômico e comercial do Brasil, que evidentemente tem uma posição distinta e refratária à ditadura venezuelana. À medida que você exalta isso, você cria um esfriamento na relação com os Estados Unidos da América. Então, sem contar a questão Rússia, a questão do conflito na Ucrânia com a Rússia também, o Brasil poderia ter tido uma posição, eu diria, um pouco mais alinhada com a União Europeia do que desalinhadamente como está nesse momento. Mas eu diria, são pontos a corrigir ou possíveis de serem corrigidos ao lado de pontos conquistados e de boa temática no atual governo Lula. A minha visão hoje, fora da vida pública, Cury, não é fazer juízos sobre governantes, mas ajudar aqueles que podem fazer o bem para o Brasil. Nós chegamos ao final do tempo, eu pediria as suas considerações finais. Cury, primeiro, renovar o agradecimento a você e toda a sua equipe que está aqui produzindo o programa e aos que estão nos assistindo e vendo. E dizer, olha, acredite no Brasil. Tenha você votado ou não no presidente Lula, você não precisa ser nem lulista nem petista, mas você precisa confiar no seu país. Se você não confiar no Brasil e não ajudar o Brasil, quem vai ajudar? A quem nós vamos entregar o Brasil? Então, cada um, cidadão, empresário, intelectual, escritor, seja quem for você, um cidadão brasileiro, ajude, contribua, tenha a sua visão crítica, mas acredite no Brasil, porque você, ao fazer isso, pode contribuir para o seu país
para os seus filhos e para as próximas gerações. João Dória, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você conhece o Jovem Aprendiz Paulista? É uma iniciativa que o governo do estado paga os custos de formação, de capacitação. A sua empresa paga menos impostos. Você dá a oportunidade dele ter um profissional da sua região, com a sua escolha, com a formação necessária. E uma oportunidade para que ele possa ter a primeira chance na vida dele e subir o primeiro degrau, que é o mais alto da carreira, porque ninguém contrata porque não tem experiência e não tem experiência porque ninguém contrata. Vamos mudar esse cenário? Vamos dar oportunidade a todos? E depende só da sua escolha. Se você puder ajudar, nós pedimos a você, faça isso. É uma iniciativa para a sociedade. Os jovens ganham, as empresas ganham, o governo ganha, o país ganha. Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site.